Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui, gente, dar algumas dicas para vocês sobre o tema do safari novamente. É um tema que está muito em alta. Já tem um bom tempo que eu estou trabalhando em enxovais com o tema safari e está mantendo uma linha de produção boa nesse tema. Então eu resolvi hoje vir aqui dar algumas dicas para vocês. Para quem me segue no Instagram, sabe que esse risco aqui é um risco que eu faço muito, que as mamães pedem e gostam muito. Então eu estou fazendo uma encomenda com ele no momento e resolvi mostrar para vocês alguns passos que eu faço aqui nesse risco, tá? São dicas simples e que podem ser utilizados em outros tipos de safari. Eu já adiantei uma parte aqui para poder ficar mais fácil para eu explicar. E é o seguinte, eu vou mostrar esse chão para vocês e vou mostrar esse sombreado aqui do fundo, tá? Que muita gente me pede para mostrar. As cores utilizadas no chão foram amarelo bebê, o verde soft e o verde seco, tá bom? E no fundo foi o azul soft, o amarelo bebê e eu acentuei com o azul hortênsia. Então, durante os passos aqui, eu vou mostrar para você como que eu distribuí essas cores aqui no desenho, tá bom? Eu vou começar por essa parte do chão aqui, fazendo a base para vocês verem. Eu usei primeiro, de início, um pincel pituá. Esse aqui é o número 0, que ele tem uma cerda menor, né? O menor pituá dessa linha 803 da Tigre é o número 0, então eu utilizei ele. E vou usar como base, como sempre, o meu diluente para tinta de tecido. Vou pegar o vidro aqui para mostrar para vocês, ó. Eu uso esse aqui, tá? Tem um menorzinho também, de 60 ml, pode ser, o diferente é o tamanho mesmo, a diferença é o tamanho, o produto é o mesmo, tá? Quem já tem costume de utilizar o clareador também pode, porém, eu prefiro usar o diluente. Aí eu vou espalhar esse diluente com o pincel pituá. Aqui no meu... Vou virar um pouquinho só para ficar mais fácil, tá? Espalho. Não precisa ser muito, uma quantidade considerável para que você consiga espalhar essa tinta aqui depois. Mas não precisa molhar muito não, tá? Outra coisa, vejam que eu fiz uma parte e vou passar para outra parte. Não é legal que você passe o diluente tudo primeiro para depois jogar a tinta. Faça partes por partes, porque se esse diluente secar aqui, ele vai perder a função dele, tá? Então não resolveria. Agora eu vou entrar com o meu verde soft, que pode ser também o erva doce. Vou fazer movimentos circulares em torno do desenho aqui, ó. Esse pincel pituá, ele não entra tanto nos cantinhos, mas depois vocês vão ver que eu vou utilizar outro pincel para poder acentuar essa sombra, tá? O pituá é só mesmo para adiantar. E eu acho também que com o pincel pituá a tinta fica melhor espalhada, por isso que eu gosto de usar ele. Coloquei o verde soft, vou entrar com um pouquinho de amarelo bebê, só para poder dar uma iluminada nesse chão. Eu gosto bastante do efeito dos dois juntos, eu acho que fica muito bonito. Observem que aonde eu passei o diluente é o lugar que eu estou finalizando primeiro, tá? Ainda ficou uma parte aqui que eu vou fazer depois. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar esse pincel chato aqui. Pode ser qualquer pincel que vocês tenham, tá? Esse meu que já tá até sem numeração, tá mais velhinho. Mas um pincel assim, ó, chatinho, que você consiga entrar nos cantinhos aqui do risco, tá? Eu vou utilizar agora o verde seco. Vou pegar ele num cantinho do pincel, ó. É pouquíssima coisa, tá, gente? Não pode ser muito. E aí eu vou lá contornando o risco do lado de fora, ó. Contorno e já vou espalhando. Já espalho ele de uma forma que ele já se misture na tinta de base que eu coloquei. Aí vocês vão fazendo um malabarismo aí de entrar nesses cantinhos todos com calma, devagar. Não dá pra fazer rápido, tá? Vocês observem aqui, ó, pelo tamanho da minha mão. Olha o tamanho do desenho. Não é um desenho grande, até porque ele é um desenho que ocupa mais espaço na faixa da fralda. Então, se esse bichinho fosse muito grande, provavelmente isso aqui não caberia aqui. Então, os bichinhos da base aqui ficam pequenos, tá? Então, tem que fazer devagar, não tem jeito. Não tem como ser rápido, não. Coloca a tinta e esfuma. Sempre façam isso. Olha como que já vai acentuando debaixo do pezinho aqui, ó.
Fazer essa parte. Esfuma bem, não deixa a tinta parada. Embaixo do pezinho do leão agora. Ó, olha só. E agora eu vou fazer esse restante aqui, tá? Vou voltar pro pincel Pituá e vou seguir o mesmo processo. Pronto, agora eu finalizei a parte do chão. É bem simples, viu, gente? Como que não é difícil. Eu vou retirar essas tintas aqui que eu não vou usar mais e vou fazer esse restante de fundo aqui pra vocês verem. Eu vou continuar usando o mesmo pincel Pituá, tá? Lavei aqui, enxuguei bem. O pincel Pituá tem que estar bem seco pra não manchar. E agora eu vou fazer a sombra ao redor aqui dos bichinhos que faltaram. O processo é o mesmo, eu aplico diluente, uma quantidade considerável, mas não precisa ser muito. Tô com um lugarzinho aqui de tirar o excesso da tinta. Nessa sombra aqui é bem importante vocês tirem o excesso da tinta do pincel, tá? Que vai só com um pouquinho mesmo. Peguei já de início o amarelo, porque eu já vou emendar aqui nessa sombra azul. Amarelo bebê que eu tô usando. Sentiu que ficou muito seco, coloca mais um pouquinho de diluente. E esfuma, que é preciso ter um pouquinho de agilidade, tá? Pra que essa tinta aqui não seque. Pelinho aqui, deixa eu tirar. É isto. Agora eu vou prosseguir com o azul. Pego a tinta e tiro o excesso da mesma maneira. E vou unindo essas duas cores aqui. Lembrando, gente, que esse fundo, a forma de fazer é a mesma e você pode usar outras cores, tá bom? Aqui eu estou usando essas cores por conta do motivo que eu estou pintando. Mas você pode trocar as cores e usar a mesma técnica para fazer em outros riscos. Vou fazendo na volta toda. Aí entro em todos os cantinhos, não deixo lugar nenhum sem colocar essa sombra, para que não fique branco, tá? Tirei o excesso, tô prosseguindo aqui com o azul soft e amarelo bebê. Se é um movimento circular, pode fazer uma pressionadinha, pode pressionar um pouquinho, tá? Vai com pouca tinta, porque vai ser mais fácil de você controlar isso aqui para não ficar manchado, não ficar muito escuro. Vou voltar no meu amarelo bebê. E vou contornando todo o desenho. Vou intercalando aqui amarelo e azul, quantidade que eu vejo que vai ficando bom. Ó, na parte de cima tem esse risco do macaquinho, eu também vou sombrear a volta dele. Da mesma forma. O efeito fica muito bom, gente, desse tipo sombreado. Fica suave e fica bem bonito. A
cor amarela bebê, eu utilizo ela para dar só um contraste mesmo. Eu não utilizo tanto amarelo, porque não é essa a minha intenção. A minha barrinha é verde, tá vendo? O fundo da barrinha todo verde, então eu não quero também que fique muito amarelo. Essas duas cores aqui, elas ficaram assim, um tom muito bom para esse tipo de desenho, porque aqui a gente tem várias cores em um desenho só. Então, neutralizou o fundo, ficou uma cor muito boa. Eu gosto sempre, quando eu vou pintar esse desenho, utilizar esse fundo. Para quem não tem essas cores de tinta, uma opção sozinha, se você quisesse fazer, eu aconselho você a ter o azul soft. É uma cor muito boa para fazer fundo, tá? Se você não quiser utilizar o amarelo bebê, você pode usar o marfim também, que dá um efeito bom. Vai ficar mais claro, mas também dá um efeito bom. Então, ou o azul soft amarelo bebê, ou o azul soft marfim, ou o azul soft sozinho. Essa parte de cima eu também vou sombrear. Esse risco é como se fosse uma paisagem, então eu vou preencher essa parte dele toda aqui. Depois ainda vou colocar um nome, que eu acho que fica harmônico, tá? Vou pegar só o diluente aqui. O processo todo é o mesmo, ó. Aplico o diluente e logo em seguida eu vou aplicando as cores de tinta que eu escolhi por cima. Depois vocês observam que eu fiz uns cantinhos mais escuros aqui, bem próximo ao risco. Eu usei a cor azul hortênsia, tá? Para poder fazer essa sombra mais escura. Mas vocês podem usar também o turquesa, vocês podem utilizar o azul bebê, vai mudar um pouco a tonalidade, mas se não tiver hortênsia, pode ser uma dessas duas opções. Voltei pro meu pincel chato, peguei só a tinta num cantinho dele. E agora eu vou entrar aqui em algumas partes do risco. Eu não faço no risco todo, porque eu acho que fica muito pesado. Então, eu acentuo em algumas partes aqui que eu vejo que vão aparecer mais. Isso ajuda também a definir o desenho, tá? Por exemplo, esse lugarzinho aqui, ó, olha como que tá meio que emboladinho. Aí eu vou lá, vou acentuar a sombra e ele já vai definir de forma mais fácil, ó. Ó, vou tirar a juba do leão aqui também. Não façam com o pincel pituar isso, tá, gente? Porque pode... O pincel pituar não vai entrar aqui e não vai dar um resultado legal. Vai entrar dentro do risco, mas não vai fazer o resultado que a gente quer. Então, troquem de pincel nessa hora. Pode ser outro pincel, tá? Pode ser pincel de cerdas macias, o que você tiver mais costume aí, não tem problema. O importante é que ele entre aqui nessas voltinhas. Aí eu vou fazer no restante do desenho, aonde eu acho que vai ficar legal, ok? Pronto, agora eu finalizei todo o chão e o fundo. Ainda tá um pouco assim, parecendo que tá manchado, gente, mas é porque tá molhado, tá? E eu tenho aqui a base também da minha tábua, um pano que eu já usei muitas vezes pra pintar sobre ele, então pode aparecer algumas manchinhas, mas não tá manchado, tá? Na hora que secar vai ficar tudo ok. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou prosseguir ainda nesse risco dando outras dicas para vocês, tá bom? Eu peço que vocês curtam esse vídeo, deixem o seu comentário, a sua dúvida e convido vocês a me seguirem no Instagram também. Lá no Instagram eu tenho um link na minha bio, onde você acessa todos os nossos canais sociais, tá?
Inclusive o nosso grupo do Telegram gratuito, onde eu disponibilizo alguns riscos para vocês e algumas dicas extras, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.